Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula de Leomartins Tutoriais. Nessa videoaula nós vamos aprender como utilizar a ferramenta preenchimento de malha. A ferramenta preenchimento de malha é uma ferramenta muito poderosa que existe no programa CorelDRAW e também em alguns outros programas para desenhos vetoriais. Vamos entender primeiro como funciona a ferramenta preenchimento de malha e depois a gente faz um projeto mais interessante. Então, primeiro eu criei aqui um retângulo. Viu? Nós já temos aqui os preenchimentos interativos, como preenchimento gradiente. No preenchimento gradiente você pode colocar duas cores em um objeto. E existem algumas outras personalizações para esse tipo de preenchimento. Então, olha só, ele fez aqui a transição do amarelo para o azul. Poderia escolher diversas formas de organizar essa transição, como a forma radial, ela vai se organizar de forma circular, como a forma cônico, ela vai se organizar como um centro para a transição. E a transição vai ser feita em volta desse centro. Temos o outro modelo que é o quadrado, semelhante ao radial, só que ao invés de redondo agora é quadrado. Eu vou pintar todo meu desenho de cinza, depois eu pinto de outras cores. Vocês vão entender como funciona o preenchimento através da ferramenta de malha. No preenchimento gradiente, ele é feito à base do objeto. De um lado fica de uma cor, o outro lado fica de outra cor. Nós temos ainda o preenchimento interativo, que também funciona basicamente da mesma forma como o preenchimento gradiente. De um lado eu posso colocar uma cor e no outro lado, no outro ponto, eu posso colocar uma outra cor. Viu? E aí você pode fazer a modificação aqui, se quer radial, se quer um cônico. Dá para fazer várias alterações através desses parâmetros. Viu? E aí você tem diversos modelos para o preenchimento. Bem, deixa eu voltar para a cor cinza novamente. Opa, pronto. Vamos conhecer aqui o preenchimento através da ferramenta de malha. A ferramenta de malha está aqui no último grupo. Viu? Tecla de atalho é a tecla M. Pronto. No preenchimento de malha ela lhe dá alguns pontos. Através desses pontos é que você pode pintar o objeto. Vou fazer um modelo bem simples, vou selecionar todos os pontos e vou dar a cor preta. É assim que ela trabalha. Você tem que dar cor aos pontos. Não é o mesmo que dar cor ao objeto? Pareceu ser, viu? Mas agora eu não estou mais pintando os objetos. Então vamos praticar um pouquinho mais essa ferramenta e entender como ela funciona mais a profundo. Agora eu não quero mais que ela seja toda preta. Então vou escolher um desses pontos e vou dar uma cor diferente naquele ponto. E é essa a essência dessa ferramenta. Então ela vai fazer uma transição desse ponto para esse, desse ponto para esse e daqui para esse também. Se eu colocar um amarelo para esse também, olha lá, elas se misturam aqui e vai fazendo a transição de acordo com o ponto que você clicou. Então é dessa forma que ela trabalha. Você pode ainda mais criar mais divisões. Aqui eu tenho dois quadros na vertical e dois na horizontal. Posso aumentar, eu não quero só dois, eu quero três. Então ele vai fazer a partição e colocar três quadros na vertical. Agora eu quero três na horizontal. E aí você pode colocar outras quantidades também. Também posso dar um clique duplo. Ele já cria um outro ponto. Se eu der um clique duplo aqui, ele vai criar dois ao mesmo tempo. Um na vertical e outro na horizontal. Isso porque não tem nenhum ponto nesse local no momento.
Então, quando eu der um clique duplo, ele faz exatamente isso. Então, cada um desses pontos eu posso dar uma cor diferente. Com muita paciência, eu posso chegar a projetos extremamente interessantes. Além de poder dar a cor, eu posso mover o ponto aonde está aquela cor. Observe essas alças. Através delas, vocês podem controlar o limite, viu, da cor. Aqui ela fez uma espécie de curva, então ela ficou meio rígido esse tom, porque ela está tentando ultrapassar, o rosa está tentando ultrapassar para essa outra cor. Vou colocar um branco aqui. Olha lá, o branco está tentando ultrapassar para o rosa e o rosa ultrapassar para o branco, e aí ele já se torna esse tom mais rígido. Se eu diminuir esta alça e deixar ela mais reta, ela vai ficar mais suave. E controlando isso, você pode fazer muitos efeitos interessantes. Eu tenho aqui alguns modelos de desenhos feitos por esta ferramenta preenchimento de malha. Aqui nós temos a original e aqui está o modelo criado pela ferramenta preenchimento de malha. Aqui um outro modelo. Nós vamos estar utilizando esse modelo aqui. Vamos tentar criar esse efeito. Não vai ficar bem semelhante, mas vai ficar um bom tanto para a gente entender mais sobre essa ferramenta. Aqui já é um outro modelo bem mais difícil. Já tem todo aquele efeito lá em cima. Dá para ser criado através dessa ferramenta. Aqui também tem um outro modelo. Uma vez eu já tinha criado esse modelo aqui. Não ficou bem essas coisas não, mas ficou parecendo um pouco. Eu também não sou uma pessoa que dá para se espelhar nessa ferramenta. Ela é muito difícil de ser trabalhada. Olha, isso aqui já ficou bem interessante. Olha isso aqui, muito bem feito, viu? Cada um desses efeitos, todo feito através da ferramenta preenchimento de malha. Isso aqui foi feito pelo Eduardo e Pedro. Carro do Batman. Muito bem feito, viu? Então nós só vamos ter uma boa introdução em relação a essa ferramenta. E para poder se trabalhar com ela é necessário ter muita dedicação, viu? E praticar bastante, tá? Então deixa eu deletar aqui. Na verdade vou só para a página 1. Vamos praticar esse efeito nesse desenho. Primeiro eu vou voltar o modo de exibição para o modo aramado. Vou desenhar a maçã e por último vou usar os efeitos de preenchimento sobre ela. Então eu vou clicar aqui no menu exibir e aramado. Assim eu vou ter uma visão melhor deste desenho. Agora eu posso pegar a ferramenta Bezier, a ferramenta que nós utilizamos em aula anterior. Todas essas outras ferramentas dá para fazer vários desenhos. Deixa eu dar uma introdução aqui sobre a ferramenta mão livre. Mão livre você pode desenhar linhas retas só clicando em um ponto e clicando em outro. Igualmente a ferramenta Bezier. E também você pode criar linhas à mão livre. Olha a diferença entre essa Bezier, que você pode criar uma e criar outra, depois outra. Elas não vão ser o mesmo objeto, vão ser um objeto separado. E clicando e arrastando você pode criar desenhos à mão livre. A segunda, ferramenta linha de dois pontos. Eu posso clicar e arrastar, ela vai criar pontos retos. Para continuar eu posso clicar naquele ponto e arrastar para outro. E aí eu vou criando linhas de dois pontos a todo momento. Então deixa eu deletar esse objeto. A terceira é Bezier, a que nós já utilizamos, eu não vou entrar em detalhes sobre ela.
A mídia artística. A mídia artística é uma forma de você desenhar à mão livre alguns desenhos já traçados bem rapidamente. Aqui você pode escolher um dos modelos. Aqui você pode ajustar a espessura dele. Ok, vou deletar. Além de você poder trabalhar à mão livre, você pode também escolher algumas opções diferentes, como aqui o pincel. O pincel lhe proporciona você escolher um tipo de pincel e ele vai utilizar uns efeitos interessantes na base daquele desenho do pincel. Deixa eu voltar aqui para o modo de exibição normal, que é para a gente poder ver as cores. Terceiro, eu tenho o espalhador. Utilizando o espalhador, posso colocar desenhos já pré-definidos pela Corel, de acordo com o clicar e arrastar meu. Então ela é mais para isso, para você estar utilizando desenhos diferentes, viu? Associar um objeto ao teu risco, a teu desenho à mão livre. O próximo, ferramenta caneta. Dá para se trabalhar semelhante à ferramenta Bezier. Eu posso simplesmente sair clicando, ela vai criando os pontos. O interessante é que você pode ver por onde a linha vai ficar. Se eu der um clicar e arrastar, também ela vai desenhar curvas. E o interessante é que eu já vejo por onde a linha vai ficar. Essa é a diferença entre ela e a ferramenta Bezier. Mas a Bezier ainda tem as suas vantagens, tá? Então deixa eu deletar aqui. A Basepline. Basepline trabalha da seguinte forma: você pode sair clicando em um ponto aqui, outro ali. Quando você leva esse outro aqui para baixo, ela vai criar uma espécie de um círculo, tá? Curva. Ela trabalha exatamente com curvas através dos segmentos, dos pontos que eu vou criar. Deixa eu deletar aqui. Polilinhas. Polilinhas me permite criar linhas retas, assim como a ferramenta Bezier, a ferramenta caneta, ou desenhar à mão livre. Qualquer uma das duas como uma única ferramenta. Para quem quer desenhar à mão livre e linhas retas, essa aqui é uma ótima ferramenta. E por último, a curva de 3 pontos. Eu posso clicar em um ponto, arrastar para o outro e depois ajustar a curva. Posso clicar novamente lá naquele nó, arrastar para outro e ajustar a curva. É uma forma interessante também de trabalhar. Então vamos voltar aqui para a ferramenta Bezier e vamos dar continuidade nela. Vou voltar aqui para a ferramenta, ou para o modo de exibição aramado, e vou começar a fazer o meu desenho. Quanto menos ponto no desenho, mais circular vai ficar o resultado. Então vou criar poucos pontos, que é para ele ficar mais arredondado possível. Opa, aqui tá bom, eu posso fechar. Agora o de cima, que a gente já viu um modelo como fazer essa folha. Vou converter em curva e dar uma esticada. Fechar, selecionar os dois, converter em curva e dar uma puxada para cá. Pronto, lá já está ok. Agora eu vou para este. Vou selecionar todos os pontos, vou converter em curva e vou começar aí arredondando essas curvas.
Tá ok. Então alguns locais ainda está faltando arredondar um pouco. Nesse local vou selecionar o ponto, somente aquele ponto, e vou usar a opção de suavizar nó. Ela vai dar um nó mais suave. Eu posso só ajustar aqui o tamanho da espessura da linha, dar uma organizadinha melhor e pronto. No de baixo também a mesma coisa. Vou selecionar os 3 pontos, vou usar a opção de suavizar nó. Ela vai ficar mais arredondada. Aqui tá ok já. Então eu posso voltar para a ferramenta de seleção, vou colocar o original aqui em cima. Só ver se tem alguma imperfeição. Já tá ok. E aqui precisa ficar mais arredondado. Então dou um clique duplo e ele vai automaticamente para a ferramenta de forma. Seleciono, escolho suavizar nó. Pronto, tá ok. Vamos para o efeito agora. Vamos voltar para o modo aperfeiçoado. É o modo que vai exibir as cores. Deixa eu colocar os desenhos um ao lado do outro. E vamos aqui aplicar os efeitos neste desenho. Primeira coisa, eu devo aplicar o preenchimento de malha apenas a um objeto. Se eu soldar este com este outro, o preenchimento de malha não vai funcionar. Tem que ser apenas um objeto fechado. Viu? Geralmente a melhor opção é trabalhar com um retângulo. Tá? Mas se você quiser se atrever a começar um desenho a partir dessa forma, você pode, mas não vai ficar tão bom como feito a partir de um retângulo. O retângulo é a melhor opção. Bem, deixa eu pegar a ferramenta preenchimento de malha antes. Deixa eu duplicar esse desenho. Vou duplicar. Eu vou criar aqui essa linha. Viu? Bem, no momento nós vamos trabalhar agora com essa linha. Eu vou pegar a ferramenta Bezier e vou traçar essa linha para finalizar, para fechar o nosso desenho. Então vou vir aqui no nó, vou arrastar um pouquinho para cima. Agora aqui no meio, bem no centro mesmo, vou clicar e arrastar um pouquinho para baixo. Olha lá, ele já criou o efeito da distorção. E por último, mais ou menos aqui na borda, vou clicar e arrastar para cima. Quando chegar num ponto que vai deixar o efeito bem interessante, eu posso finalizar. Por último, eu vou criar um novo objeto aqui nessa área, onde vai ganhar um tom de brilho. Então vou pegar aqui o preenchimento inteligente. A cor dele eu vou colocar uma cor branca. Deixa eu colocar um cinza, que é para você identificar melhor que foi pintado. E clico aqui. Então foi criado um novo objeto a partir daquilo. Eu posso colocar ele aqui de lado. Posso até mesmo deletar essa linha. Agora sim eu posso trabalhar mais sossegado com essa logomarca. Vamos utilizar aqui a ferramenta preenchimento de malha. Eu vou criar 2 pontos. Um aqui e outro aqui. Pronto, ele ganhou a forma dessa logomarca. Vou selecionar todos os nós e vou pintá-los de cinza bem escuro. Agora eu vou clicar no meio deste. Olha, eu selecionei os 4 pontos que estavam ao redor dele. Se eu clicar nesse, eu seleciono os 4 que estão ao redor dele. Ou seja, eu vou pintar, seria a mesma coisa de selecionar esses 2 e logo depois selecionar mais esses 2. Seria a mesma coisa. Então é melhor só clicar dentro, ele já seleciona. Vou selecionar este, segurar a tecla Shift, selecionar este, mais este, mais este. Vou dar um tom mais escuro, que é esse semi preto, tá? Pronto, olha lá. Agora eu vou criar mais um escurão mesmo aqui no meio. Vou usar aqui onde tem todas as cores, a mistura de todas elas, o semi, tudo sem. Pronto, ele vai dar um tom mais escuro ao redor. Se eu quiser criar aqueles efeitos de brilho, eu poderia muito bem criar
uma nova linha aqui em base a esta. Olha lá, e mais uma. Olha lá. Pronto, aqui eu posso dar, aqui eu posso dar um tom de branco. Já vai dar o efeito de brilho. Deixa eu tirar esse contorno. Vou clicar com o botão direito aqui para remover o contorno. Deixa eu colocar um fundo preto que vai ficar melhor de a gente visualizar o nosso desenho, a nossa arte. Colocar aqui a cor preta e enviá-lo para trás. Eu quero enviá-lo diretamente para trás de todos. Nas últimas aulas nós utilizamos o Ctrl Page Down. Ele vai recuando camada por camada. Agora nós vamos utilizar o Shift Page Down, que ele vai diretamente para trás de todos os objetos criados neste documento. Pronto, aqui já dá para fazer mais uma semelhança entre a minha e a logomarca original. Então vou dar um clique duplo aqui, eu já vou direitinho para a ferramenta preenchimento de malha. Eu posso ir selecionando os pontos, e dando a cor branca. E ele vai deixando o efeito bem mais interessante, bem mais convincente. Vou criar uma nova linha aqui. Vou colocando as cores desses pontos branca. Então, eu poderia ir trabalhando passo a passo com essa ferramenta até chegar num modelo mais interessante. Mas eu vou finalizar por aqui, vou só terminar essa parte. Então aqui eu vou aplicar um efeito de transparência. Eu posso pegar aqui pelo nó, viu? E trazer para esse outro nó, que é para não ter erro no local ou na localização deles. Pronto. Vou remover o contorno e vou usar a ferramenta de transparência. Então, aqui a transparência que eu vou estar utilizando é uniforme. A transparência uniforme é diferente da linear. A linear ela é posta em um lado sim e outro não. E a uniforme é posta em todo o objeto. Vou diminuir aqui a transparência dela, aumentando esse número. Vou deixar ela mais transparente. Pronto, aqui já está ok. Já deixou o projeto bastante semelhante com o original. Teria aqui a folhinha também que nós poderíamos estar colocando os efeitos nela. Só que eu não vou me dar muito ao trabalho para não estender muito essa aula. Pratique bastante essa ferramenta até chegar num tom mais elevado. Eu vou mostrar mais um outro modelo que eu tenho feito, aquele modelo da maçãzinha. Deixa eu só procurar ele aqui e já eu retorno com o programa aberto já com o desenho para vocês. Este foi o desenho que eu fiz da maçã. Tá parecendo mais com tomate, mas eu peguei em base esta. Tentei o máximo possível deixar semelhante, mas não é fácil trabalhar com essa ferramenta. Vou dar um clique duplo aqui, vocês vão ver que é exatamente somente esses efeitos da malha. Eu poderia alterar aqui a cor desse brilho, viu? Você já vê a diferença, tá? Então eu espero que vocês pratiquem bastante essa ferramenta e vão atrás de novos trabalhos, cada trabalho com um desafio novo. Quanto mais desafio você ter nos seus trabalhos, mais conhecimento você vai ter. Você vai enriquecer os seus conhecimentos. Até uma próxima aula e tchau, tchau.